Então, assim, eu vou começar por venda perpétua, tá? E vou dar aqui alguns exemplos, né, de empresas ou de negócios que aplicam esse estilo de venda perpétua. E também vou dar exemplos de lançamento, tá? Quem aplica, as vantagens e desvantagens e principalmente qual que é o melhor modelo para você, ok? Então, vamos lá. Venda perpétua nada mais é, pessoal, do que já está no nome, né? É uma venda que eu faço de uma maneira constante, uma maneira perene. Perpétua já está no nome. E qual é a grande vantagem de você fazer uma venda perpétua? Você começa se aplicando, se você fizer a análise, né, das suas vendas, dos seus dados, você começa a, de certa forma, ter um planejamento de faturamento. O teu negócio ele começa você começa de certa forma, prever qual vai ser o teu faturamento mês após mês. Se você colocar em gráficos, né, que eu até sugiro, você pode, por exemplo, alimentar seu faturamento numa planilha, assim que os nossos alunos trabalham, assim que eu trabalho, e por meio dessa planilha você também pode gerar aí um gráfico. E esse gráfico é interessante porque vai fazendo aí o mapeamento da evolução do teu negócio, de faturamento mesmo. Então, uma vez que você tem a venda perpétua, você consegue mapear exatamente como está aí o seu negócio. Então, essa é a grande vantagem, você consegue, né, você consegue planejar, você consegue ver aí o seu crescimento. Se a gente fosse colocar em um gráfico, ele seria um gráfico que ele iria subindo ali mais ou menos dessa proporção, né, gradativamente mesmo. Então, Bruno, quais negócios que são aplicados à venda perpétua? Tem algum estilo de negócio que você pode dar exemplo? Tem vários. Um deles, por exemplo, pode ser celular, mercado de celular, para quem trabalha como autônomo, para quem trabalha com atendimento profissional liberal. E muitas das vezes eles trabalham com a venda perpétua. Você, por exemplo, você quer pegar um exemplo aqui, quer um psicólogo, você quer contratar um psicólogo. Então, dependendo do agendamento, dependendo, né, se tem vaga ou não, você consegue contratar um psicólogo, seja janeiro, seja dezembro, seja julho ali, dependendo da agenda do profissional, você consegue. Então, essas são configurações da venda perpétua. São aqueles momentos em que você vai fazendo a sua venda continuamente. Qual que é a desvantagem, Bruno? Tem desvantagem em fazer a venda perpétua? Com certeza tem. Na verdade, assim, pessoal, quando se trata de estratégias, né, estratégias digitais, que esse que é o nosso grande trabalho, sempre tem vantagens e sempre tem desvantagens. E aqui a gente vai, logicamente, citar. Então, eu não quero que você se apegue no sentido de que qual é o melhor. Na verdade, tem que verificar qual que é o mais adequado para o teu nível de negócio. Em algumas ocasiões pode ser a venda perpétua mesmo, ou em outras ocasiões pode até ser lançamento, tá? Então, vamos lá, qual que é a desvantagem de fazer a venda perpétua? Primeiro deles é que, por exemplo, caso você queira aplicar o gatilho mental da escassez, para quem não sabe, gatilhos mentais são uma comunicação, né, de vendas que a gente faz com o emocional do cliente, né, que coloca as pessoas para agir. Por exemplo, quando você tomou a decisão de cursar uma faculdade ou de ingressar num novo emprego, você foi movido por algum gatilho, seja da exclusividade, de você ter aquele local, de ter aquele novo ambiente, seja da necessidade, enfim. Ou seja, todas as nossas ações elas são voltadas para de certa forma, para esse fim, tá? Então, a desvantagem seria, por exemplo, o gatilho mental da escassez. Como que eu aplico escassez num produto de venda perpétua? Fica bem difícil, né? Uma das razões, de certa forma, alternativas, vamos supor que você venda um e-book, tá? E esse e-book normalmente ele custa R$17. Mas durante uma semana de 15 a 20 de tal mês, você pode incluir um bônus nesse e-book. E você vai colocar assim, pessoal, dentro dessa semana, estou vendendo a R$15, a R$17, desculpa, mas somente nessa semana eu vou ofertar esse bônus. Então, olha só, aqui a gente consegue aplicar a escassez em um produto perpétuo, né? em um serviço perpétuo. Então, é interessante que algumas estratégias você consegue aplicar.
tá? Mas realmente ele não é tão aplicável assim no todo, tá? Uma outra desvantagem é porque para você, de certa forma, alavancar o seu negócio, para você ter um nível de faturamento alto, que são aqueles picos de gráfico, não é tão recomendável a venda perpétua. É recomendável o outro que eu vou falar aqui, que é o lançamento, tá? E lançamento, Bruno, o que é lançamento? Você já deve ter percebido que as empresas, enfim, a maioria, todo mundo que trabalha aí com vendas faz lançamentos, né? E qual que é a grande vantagem do lançamento? Aqui eu vou começar com os benefícios. O primeiro deles é que você pode aplicar o gatilho da escassez muito bem. Você pode também fazer uma estrutura, né? Trabalhar muito bem a estrutura do teu lançamento. Vai ter momentos em que você vai semear, vai plantar realmente, você vai ter um tempo ali para você trabalhar o teu lançamento. Principalmente, ele te abre uma brecha muito grande para trabalhar com relacionamento. Isso foi um dos temas que a gente teve conversa com os alunos da mentoria e do Infinity, porque em muitas das vezes a maioria dos vendedores foca muito no fechamento, quer logo fechar a venda, quer faturar, quer bater a meta e tudo. No entanto, existe uma etapa da venda que se chama relacionamento. E é curioso, né? Porque normalmente nós compramos de quem a gente confia. E para gerar confiança, logicamente que nós precisamos ter um certo nível de relacionamento. Dessa forma, é interessante que a estrutura de lançamento, você trabalhe muito bem relacionamento. Pessoal, no digital isso é uma das coisas mais práticas e mais acessíveis para se fazer lançamento. Por quê? Você vai ter um tempo para se relacionar, você vai ter um tempo para mostrar o teu trabalho, vai ter um tempo para mostrar o teu serviço, vai ter um tempo para esclarecer dúvidas do cliente, vai ter um tempo para divulgar talvez um e-book gratuito, uma videoaula gratuita, momentos em que você possa criar, de certa forma, uma proximidade maior com o seu público. Tá? Essa é a grande vantagem que eu vejo do lançamento, a primeira. A segunda grande vantagem que eu vejo é porque você pode, de verdade, ter um faturamento inimaginável aí quando você, de certa forma, abre o carrinho. O que é abrir carrinho, pessoal? Quando está disponível para vender, tá? Um exemplo. Em algumas ocasiões, o gatilho da escassez ele é muito aplicado quando tem algum imóvel para vender em alguma região da cidade. Quando acontecem essas situações, você consegue aplicar muito bem o gatilho da escassez e quando é lançamento, então você de certa forma tem um poder de negociação que talvez na venda perpétua você não tivesse tanto assim, tá? Então essa é a grande vantagem. Lembra que eu falei que é interessante você colocar em gráficos o teu faturamento, seja qual for, seja na planilha financeira ou planilha dos teus negócios, quando você opta pela modalidade de lançamento, você vai ver o teu gráfico fazer isso aqui em certos momentos do mês, tá? Normalmente, qual que é o período ideal para você fazer lançamento? Às vezes tem gente que lança toda semana, às vezes tem enfim, empresários que lançam todo mês. Aqui na nossa empresa a gente lança bimestralmente, né? A gente já teve momentos que lançava mensalmente, a gente também teve momentos que fazia venda perpétua. Então, hoje nossa configuração, nosso modelo de negócio está voltado para bimestralmente. Por quê? Porque a gente, de certa forma, quando mentora alguém, a gente trabalha muito a base, tá? E por isso que até fiz uma postagem hoje no perfil da empresa, que em muitas ocasiões o nosso trabalho não é recomendável para quem quer resultados rápidos, para quem quer resultado para ontem, até escrevi assim, porque a gente trabalha primeiramente a base. Bruno, o que é base? O que é base de um negócio? Primeiro é saber se você reconhece as forças do teu negócio. Segundo, você já mapeou o mercado, você sabe me dizer se a tua solução é incomparável ou se alguém tem uma solução parecida com você. A terceira, como é que está o teu nível de faturamento? Será que você é um empresário que tira do bolso para movimentar o teu negócio? Que talvez não seja tão adequado assim, embora eu entenda, né, toda a situação, enfim, que a maioria passa. E outra situação, será que você está fazendo o que o outro está fazendo ou você tem uma estratégia de vendas adequada, uma estratégia de gestão de negócios adequada? Então,
todo esse mapeamento eu faço inicialmente quando o aluno entra na mentoria do Porto. Por isso que eu falo que a gente leva um tempo aí de 1 a 3 meses para fazer esse mapeamento. Logicamente, a gente já aplica algumas estratégias. Tem alunos nossos que precisam, né, vender ali é muito rápido, precisam faturar e tudo. Então a gente ensina para eles um modelo de lançamento relâmpago, né? Aquele que você lança o mais rápido possível, de uma maneira de certa forma que você não vai ter tanto trabalho, embora o lançamento dê um trabalho gigantesco, tá? Essa é a desvantagem de fazer o lançamento, digamos assim, porque você precisa trabalhar muito a base. Pra vocês terem uma ideia, toda vez que a gente aqui, né, aqui na empresa faz lançamento, o nosso lançamento ele começa sempre há 2 meses, tá? Não é exatamente ali para abrir o carrinho e tudo, porque realmente a gente tem uma estratégia, tem colocar conteúdos pontuais. Eu já cometi o erro de colocar conteúdo que vinha na minha cabeça e hoje eu percebo, né, por estatística que não é interessante dessa forma, pelo menos o resultado ele não foi adequado. Uma vez que eu entendi quais eram as dores, quais eram as necessidades do meu público-alvo, eu consegui, de certa forma, ter mais assertividade no meu conteúdo, tá? É o que a gente chama tecnicamente de regra do 1, né? Ou Big One, que é quando você vende a sua ideia principal, né? A sua Roma, né? Alguns usam esse conceito, vender sua Roma e tudo. E isso é algo que eu trabalho muito com os alunos. Qual é a tua grande ideia? O que você quer vender? Por isso, por essa razão, que a gente precisa, para quem é fomento, para quem de certa forma produz conteúdos, é interessante você ter uma clareza muito grande do que você vende. Caso contrário, você cai numa armadilha de querer divulgar tudo que você vê na sua frente, de você, de certa forma, ser picado ali pelo que a mídia está falando de uma maneira geral. E isso não é interessante, pelo menos para você que trabalha com o negócio digital. É interessante você, de certa forma, focar e focar muito bem no seu negócio. Por essa razão que, normalmente, quando me perguntam, Bruno, você faz mapeamento dos concorrentes? Eu vou ser bem sincero, no início eu fazia. No início eu me preocupava e com concorrente e tudo, isso bem no início mesmo, 2017. E chegou um ponto que eu comecei a perceber que essa análise, esse olhar que eu tinha sobre o concorrente, ele mais me paralisava do que me motivava. Por quê? Porque eu de certa forma, primeiro, estava começando, segundo, eu não tinha essa estrutura aqui de fazer live, e, se eu não me engano, nem stories tinha, tá, pessoal? Eu não vou lembrar muito de cabeça, mas eu acho que não tinha realmente stories, era somente feed mesmo, tinha Instagram e tudo, mas era só feed, isso foi em 2017. E então eu não sabia muito bem gravar, não sabia essa jogada de luz, não sabia muita coisa, não sabia como é que eu editava um vídeo, não sabia o aplicativo. E eu acabava me comparando com quem já tinha uma grande estrutura. E isso me colocava muito para baixo. E eu não conseguia, de certa forma, produzir, porque eu sempre me comparava. Quando eu tentava começar, eu me parava porque, pô, ele tem isso, tem aquilo, eu me sentia incapaz. Até o ponto de eu começar a entender seguinte, de certa forma, uma seguinte linha de raciocínio, uma seguinte metodologia. Já parou para pensar que todas as pessoas que têm um nível de expertise, têm um nível de skill, têm um nível de excelência em alguma coisa, ela começou do zero, exatamente como eu comecei, como talvez você esteja começando. Ou seja, normalmente nós focamos muito em olhar as pessoas pelo que elas já estão, né, no seu estado de pronto, vamos colocar assim. Porém, elas também passaram por esse estado e a gente também está passando por isso. E o que eu fiz lá atrás? Eu comecei a parar de seguir, parar de olhar e o que o meu concorrente fazia. Hoje, para ser bem sincero, eu não sei nem quem é meu concorrente. Eu até brinco lá com a galera da mentoria do Infinity e coloco lá no nosso Close Friends alguns insights. Eu até falo para eles, gente, eu não quero nem saber. Porque hoje eu estou muito focado nas estratégias que a gente aplica aqui no nosso negócio, nas estratégias de vendas e principalmente no lançamento. E agora voltando ao assunto, né? Bruno, qual que é a estrutura que você usa aí no teu negócio? Hoje nós usamos somente lançamento, porque não tem vaga, tá? Realmente, a gente chegou num ponto em que
não fazia sentido a gente deixar a venda perpétua, não deixar o atendimento aberto, por quê? Toda vez que você pensa em vender, pessoal, toda vez que, principalmente para quem vende serviço, tá? Para quem de certa forma vende atendimento, você de certa forma não consegue atender várias pessoas. Você vai ter o que a gente chama de número de escassez, ou seja, até quantos clientes você suporta atender sem perder a qualidade. Essa é a minha grande definição. Normalmente no início eu cheguei a atender 10, 15 pessoas por ali. E chegou um ponto que eu ficava muito cansado. Às vezes não era só, né, digitalmente, não usava somente as ferramentas, mas era presencialmente. Então, imagina só, o desgaste tanto de deslocamento, o gasto de, né, com deslocamento, e, enfim, às vezes tem cliente que atrasa, tem cliente que fura, tem cliente que chega e vai embora rápido. Então, tinha todas essas variáveis que não eram favoráveis para o meu negócio. No início, vou ser bem sincero, eu achava super legal ter agenda cheia, eu enchia a boca e tudo, e achava que meu negócio estava fluindo bem, até o ponto de que eu comecei a olhar para o faturamento, e eu percebi, opa, tem alguma coisa errada, estou trabalhando muito e o faturamento não está tão adequado assim. E foi aí que eu percebi que eu precisava migrar esse estilo, né, de produto, esse estilo de serviço para lançamento, e que é o que nós usamos. Bruno, tem alguma desvantagem em fazer lançamento? Absolutamente tem, como eu falei para vocês, toda estratégia tem seus pontos fortes e pontos, de certa forma, limitantes. Caso você queira adotar o lançamento, você já deve ter percebido, lançamentos são por períodos, né? São fases que a gente abre ali o carrinho. Por um acaso, se você estiver começando, né? Caso você adote o lançamento, você vai ter momentos em que você não vai vender. E aqui, pessoal, vem o grande sacado do lançamento. Tudo que você promete digitalmente, você precisa cumprir, tá? Promessas no meio digital precisam ser cumpridas. Caso contrário, você perde o poder do gatilho da escassez. Ele não tem fundamento. Não adianta, por exemplo, eu falar que o carrinho fecha sábado e domingo alguém querer entrar e eu deixo entrar. Porque eu perco totalmente o poder do gatilho da escassez. Acontece muito aqui quando a gente abordou e decidiu, né, seguir essa estrutura, de pessoas nos procurando quando o carrinho está fechado. E, poxa, Bruno, eu quero. Inclusive, foi nesse período de isolamento social, muita gente procurou querendo, porque já quer, de certa forma, largar na frente quando as coisas retornarem, né, ao normal, digamos assim. E qual foi a nossa sacada? Vamos atender, mas assim, de uma maneira que a pessoa entenda que ela não usufrui dos benefícios da mentoria do Porto. Que, enfim, tem vários, não é só o atendimento em si, mas é também um acompanhamento de faturamento, é um grupo de estudos no Facebook de estratégia de marca digital, é uma proximidade maior. A gente tem reuniões agora, né? A gente lançou recentemente reuniões internas da mentoria do Infinity, em que eu e a galera toda se reúne para traçar estratégias, a gente troca informações, a gente se ajuda digitalmente, enfim. Esse tipo de serviço ela não tem, ou seja, a comunidade ela não tem, né? Mas o relacionamento a gente oferta. Isso eu não vejo nenhum problema, e é uma forma que a gente fortalece a nossa base, né? Porque eventualmente quando o carrinho abrir, há uma grande possibilidade dessa pessoa que te procurou entrar. Então, a grande desvantagem do lançamento seria essa, que você vai ter momentos em que você não vai, de certa forma, faturar. Bruno, para quem está começando do absoluto zero, o que você recomenda? Como você está do absoluto zero, primeiro, o teu nível de autoridade ele não está grande. Por mais que você já tenha alguma autoridade no mercado, mas, enfim, conquistadas de uma outra carreira ou de outra história da sua jornada profissional, mas quando você começa no empreendedorismo, você de verdade é um faixa branca, né? É um iniciante ali, é o fase 1 ali. Então, o seu nível de autoridade vai começar a ganhar, de certa forma, níveis, tá? Uma vez que você está, de certa forma, no nível 0, na faixa branca, eu altamente recomendo que você faça, logicamente, a venda perpétua, porque você precisa mostrar resultado.
Hoje no grupo, né, no Clube do Porto, nosso grupo gratuito, eu compartilhei com eles a foto da minha primeira divulgação digamos assim, nas redes sociais. Primeira vez que eu me lancei. Isso foi em 2017, 16 de setembro, para ser mais exato, de 2017. E eu lembro que eu não me lancei cobrando, me lancei na modalidade pro bono, né? O que é pro bono? É gratuito. Então eu lembro que na época eu focava mais, né, em processos de coaching voltado para a carreira. E eu lembro que eu ofertei 3 vagas gratuitas, acho que eram umas 10 sessões, para quem é coach sabe, 10 sessões envolve mais ou menos 1 hora e meia. E eu ofertei. E dessas 3 pessoas, enfim, uma continuou e parou, e 2 foram até o final. E dessas 2 até o final, 2 se tornaram clientes, inclusive uma é cliente até hoje com a gente, tá aí. A gente está perto de completar 3 anos, então imagina só, como fidelizar um cliente por 3 anos, né? A gente conseguiu por meio dessa estratégia. Depois que a gente começou a fazer os atendimentos, eu comecei a gerar resultado. Então as pessoas começaram a me ver como um empreendedor, como um consultor, como um mentor. Na época não era tão mentor assim, eu era mais voltado para o coach mesmo. Hoje eu já tenho essa praia mais de mentor. Mas antes dessa carreira eu sempre fui muito ligado à educação. Minha vida toda fui professor, minha arte, né, de certa forma, se a gente for colocar assim, minha arte é ensinar pessoas. E hoje, de certa forma, eu continuo ensinando, só que o meu público mudou, né? Eu ensinava ali na educação básica, faculdade, pós, esse negócio todo, técnico também, já andei por muitos lugares. Mas hoje, de certa forma, o princípio do meu negócio não mudou. Eu continuo ensinando pessoas, no entanto, o público, o segmento mudou, né? Porque hoje a gente ensina empreendedores a empreenderem digitalmente de uma maneira qualificada. Não de uma maneira que ele vê o outro fazendo, ele aplica ali uma ideia assim, perna e cabeça. E pessoal, às vezes até dá certo, mas ela não tem longevidade. Então, quando a gente oferta estratégias, né, quando a gente oferta um acompanhamento, a mentoria do Porto, é justamente para que você tenha longevidade, qualidade, enfim, segurança e, logicamente, todo um suporte aí técnico que o empreendedor digital precisa. Então, foi assim que, de certa forma, eu comecei e, aos poucos, eu fui percebendo que precisava mudar e foi aí que a gente fez. Bruno, quer dizer que eu vou ficar nesse modelo para sempre? Não é tão necessário. Eu acredito assim, que o digital ele não existe, de certa forma, uma metodologia única. Eu acho interessante, e isso eu tive muito aprendizado quando era professor. É importante, um bom professor, ele consegue dar aula num giz, né, no quadro de giz branco ali, num pincel, um data show, uma live, né, no grupo do Facebook, no YouTube, no podcast, Libras também, né, por que não? Ou seja, ele consegue adaptar a sua metodologia de acordo com o público. A mesma coisa, pessoal, deve se aplicar ao empreendedor também. Ele não, de certa forma, pode ficar fixo ali somente ao modelo de negócio. Hoje, com toda essa estrutura, né, toda essa situação que está ocorrendo, muitas pessoas começaram a perceber a importância de não se apegar a um negócio, não se pegar ali ao modelo não se apegar ao negócio, mas se apegar a modelos de negócio. Um exemplo de modelo de negócio, como eu já acabei de falar, é a venda perpétua. Pode ser o físico, mas outro modelo de negócio que de certa forma não foi tão afetado assim com essa situação é o digital. Então, para aquelas pessoas que já dominavam o digital, de certa forma elas largaram na frente. E para quem não sabia nada de digital, foi de certa forma forçado a implementar o seu negócio nesse universo, nesse mundo digital que eu chamo. Ou seja, não se apega ao seu negócio, se apega a modelos de negócio. Uma vez que você domina várias estratégias de negócio, você, de certa forma, vai se adaptando às dificuldades que surgem. Uma coisa que eu falo para os nossos alunos é que a gente não domina o mercado. A gente não tem como dominar o mercado. Se a gente pudesse dominar o mercado, estava todo mundo milionário aí. Não funciona dessa forma. A gente domina as nossas ações, a gente domina as nossas estratégias, a gente domina as nossas decisões. Uma vez que você tem essa clareza, você consegue, de certa forma, se adaptar ao mercado. Por isso que o digital hoje ele é uma frente mais do que forte, né?
depois dessa situação. Muitas pessoas agora, que é curioso, alguns dos nossos alunos tinham muita vergonha de fazer stories, estão postando. Inclusive uma aluna agora, antes de eu entrar aqui no stories, ela morria de medo de fazer vídeo. Muito medo de fazer vídeo. E ela hoje fez. E Bruna não tinha estrutura, ela colocou uma estrutura em casa, colocou um fundo atrás. Ou seja, uma vez que você é forçado ali na necessidade, as coisas elas fluem e você realmente precisa aprender a empreender digitalmente. Eu vejo que a internet ela é um mundo novo. Se você for parar para analisar, a venda offline ela já existe há muito tempo, né? Desde o escambo ali, desde quando a gente trocava ali a produtos, né? Aquela troca ali, eu tenho arroz, você tem feijão, a gente trocava ali tudo. E o digital não, o digital ele tem um pouco mais de 20 anos, quando surgiu ali aquelas trocas de SMS, do celular e do Nokia grande e tudo, a gente começou, de certa forma, a romper as barreiras geográficas. Então, se você analisar, o digital ele tem um pouco mais de 20 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, enfim. Mas ele é muito novo e ele tem muito a se desbravar, tem muito ainda a se desenvolver. Quando a gente faz uma enquete, só para você ter uma ideia, muitos dos nossos alunos, e nada de errado nisso, tá? Mas muitos dos nossos alunos, eles focam muito no Instagram, focam muito no Facebook, no WhatsApp, enfim, nada de errado nisso. Porém, existe uma rede social que eu vejo que é até negligenciada ou pouco vista, que curiosamente eu gosto muito, chama-se YouTube, tá? Então, muitas das vezes eu vejo, e o YouTube tem ferramentas fantásticas, assim, para quem, por exemplo, não domina uma plataforma de cursos, né, uma plataforma digital, você pode usar o YouTube para começar suas vendas digitais. Tem a opção de vídeo não listado, por exemplo. Então você pode ofertar seus vídeos de uma maneira exclusiva. Bruno, o que é vídeo não listado? São vídeos em que somente quem você permitir vai ver o vídeo, né? Você vai enviar o link para o seu cliente, por exemplo. Então essa é uma maneira fantástica de você começar a ofertar consultoria, ofertar seus produtos digitais, alguma aula exclusiva, porque somente, de certa forma, quem te remunerou vai receber. Tem o Facebook também, um grupo do Facebook, dá para você enviar informações ali privilegiadas, por exemplo, Clube do Porto, a Mentoria, o Infinity, eles têm um grupo deles, né? E a gente vê ali conteúdos que aqui, não, de uma maneira geral, não está dentro. Mas por quê? Porque lá a gente foca em acompanhamento. Quem está nos grupos, os nossos grupos do Facebook, a gente foca muito em estudo, tá? Muitos dos nossos alunos gostam de estudar, gostam de ver cases de sucesso. Então, a gente mostra para ele tanto quem são os nossos alunos e tanto de players do mercado. Então, assim, percebe que não é interessante você fixar, né, o teu negócio somente em um ponto. Isso é muito perigoso, tá, pessoal? Porque até falei isso na live com o Rogerinho ontem. A rede social não é sua, a rede social não é minha. A rede social tem um dono. A gente, de certa forma, é dono do perfil. Mas, sei lá, se algum momento, porventura, o Instagram acabar, ou o Facebook acabar, o WhatsApp acabar, como é que vai ficar o seu negócio? Você vai parar? Você vai ali, de certa forma, como é que você vai, né, se virar? Então, a grande estratégia é que você fixe o seu negócio em algumas redes sociais e vai aprendendo, tá? Logicamente, eu sei que é difícil manter várias, né? Super sei disso, sei na pele disso, né? Mas é interessante você começar a aprender algumas outras redes sociais. Uma aqui que eu salientaria, que eu acho muito interessante, que está crescendo bastante, é o LinkedIn, tá? O LinkedIn é uma rede social em que você faz o estilo de venda one by one, né? Que você conversa muito ali no 1 a 1, você coloca ali artigos, o estilo, tá? Artigos, você tem de certa forma um conteúdo mais direcionado, mais científico, vamos colocar assim. Então você ganha uma autoridade muito grande lá no LinkedIn, além do algoritmo dele ajudar muito, né? É interessante porque toda vez que uma rede social começa, ela de certa forma te dá um bônus, te dá um turbo. Não sei se vocês jogaram Mario Kart aqui. Então, quando você pegava aquele cogumelo ali vermelhinho, né, do Mario Kart, o que o carro do Mario fazia, né? Ele dava uma alavancada ali. O Rede Social Nova faz isso. Uma outra que eu cito aqui é o IGTV. O IGTV, quando você posta vídeos lá, ele enganja bastante. Eu confesso que ele já enganjou mais. Hoje ele está tendendo a ter um estilo mediano, mas é porque eles estão pensando em outras estratégias. Ou seja, é importante você de verdade aprender a fixar o teu negócio em outros locais.
Por quê? Porque a atenção das pessoas ela está em várias redes sociais, pessoal. Ela não está somente no Instagram, tá? E uma vez que você tem esse entendimento, você começa a perceber o quão valioso é você estar em várias redes sociais, ok? Então, pessoal, esse foi o episódio de número 5 do Porto 2107. Falei sobre venda perpétua, falei sobre lançamento e aqui, né, eu fiz um panorama. Qual que é o melhor para você? Inicialmente, eu sugiro você dominar bem a venda perpétua, mas tira um tempinho, começa a aprender como que é lançamento. Você vai ver que lançamento é um negócio muito legal. Dá um trabalhinho, dá demais, mas é aquela situação. O trabalho é proporcional ao seu faturamento. Só lembrando, aqui vem uma grande sacada caso você opte por lançamento. E é muito comum, tá? Olha aí, o Antônio, fala Super Antônio, obrigado aí por estar aqui comigo. Partiu migrar para outras redes sociais também. Cara, é isso mesmo. Ó, Antônio, rapidinho, aproveitando aqui seu contato, o seu comentário, você lembra que a rede social do momento, na nossa adolescência, talvez você tenha a mesma idade que eu, era o Orkut. A gente nem sabia que troço era Instagram. A gente nem sabia que troço era Facebook, quiçá WhatsApp. A gente se comunicava via SMS. Silvia, não sabia sobre vendas no LinkedIn, só usava pelo trabalho. Isso, Silvia, dá para usar também ali. Mas assim, Silvia, só contextualizando, eu acho legal você usar o LinkedIn para aumentar a sua autoridade. Aumentar ali a sua rede de contatos também. Eu chegava a atender, eu tenho um pouco menos hoje, mas eu chegava a atender, a fazer muitos atendimentos de gestão de carreira e transição de carreira. Então, o LinkedIn me ajudou muito, me fez crescer muito, porque ali era um meio acadêmico e tudo, de uma maneira mais forte. E para quem faz transição, para quem trabalha planejamento de carreira e gestão, o público acadêmico é o ideal, digamos assim. Mas vocês lembram que Orkut, MCMS eram as redes sociais do momento? E elas são ainda? Teoricamente não. Quer dizer que o Instagram vai ser a rede social do momento para sempre? Eu não posso afirmar isso. É muito provável que daqui a algum tempo mude. Sabe por quê? Porque a geração do momento, ela dita as regras. A nossa geração hoje está ditando aqui as regras do Instagram. Mas a geração, por exemplo, do meu enteado, do meu filho, talvez eles gostem mais de uma parada de estilo TikTok. Uma parada mais estilo ali de vídeos engraçados, vídeos de entretenimento, vídeos rápidos. Então, talvez, né? Por isso que vocês devem ter percebido que o Instagram ele fez a movimentação, né? Ele incluiu aqui a opção de editar vídeos, de colocar música ali, porque eles estão, logicamente. Aqui tem uma lei interessante, tá? Uma vez que seu concorrente faz alguma coisa, um movimento, em alguns negócios, tá? Isso faz sentido. Uma vez que seu concorrente faz um movimento, é interessante você fazer também, principalmente em negócios físicos, tá? Um exemplo, se tem uma academia que oferta uma plataforma digital de treinamento online e a outra da esquina não oferta, o que vai acontecer? Você já deve imaginar aí. Aquela que não oferta é praticamente obrigada a ofertar, porque senão ela vai perder. Tá? Ela tem que, de certa forma, se equiparar. É por isso que é muito curioso quando a gente vê as ideias inovadoras do mercado. Muitas vezes as pessoas pensam, tem que patentear logo, tem que correr para registrar e tudo, senão eu vou roubar a ideia. Mas, pessoal, reter uma ideia é uma coisa mais difícil do planeta no universo digital. Uma vez que eu vi alguma coisa, é praticamente impossível desver. Eu vi, né? Já vi aquela situação. Então, com certeza, aquele negócio, aquele modelo vai ser replicável. Um exemplo é fast food. Fast food não existe uma marca que detenha esse estilo único, né? Existem várias marcas que fazem o modelo fast food. O que muda? O que muda é o posicionamento, o que muda é o marketing, o que muda é talvez algum tipo de sabor ali, de tempero, de molho que talvez a outra não faça, que talvez até muito parecido, mas talvez mude o nome. Vocês conseguem perceber que ter uma ideia, digamos assim, a tua fonte não é a ideia, tá? A tua fonte é o teu modelo de negócio, é a tua metodologia, é o teu acompanhamento e a tua geração de resultados. É isso que, de certa forma, você vende. E algo a mais, um ativo bem, bem legal também, que é, por exemplo,
as pessoas gostam de andar com pessoas semelhantes a elas. Por exemplo, por que a gente entra em grupos do Facebook, do WhatsApp? Por que a gente entra em grupos do WhatsApp? Porque a gente tem alguma semelhança com as pessoas que estão lá dentro. Seja do trabalho, por mais que tenha pessoas que eu não gosto, mas a gente entra porque está todo mundo no trabalho lá. Da família, a mesma coisa. De grupos de estudos, o Clube do Porto, por exemplo, eu encaro ele como um grupo de estudo. Entra lá quem está afim de estudar uma parada mais aprofundada de marketing digital e estratégia. Ou seja, a gente se assemelha, né, com outras pessoas, a gente cria grupos. Então, para você que empreende digitalmente, que tal também ofertar grupos? Tá? E isso que a mentoria do Porto faz, né? O Silvio está aí, concorda comigo. Marisa, obrigado, viu? Muito bom te ver por aqui. É isso também que o Infinity, né, faz. Para quem não sabe, o Infinity é um acompanhamento nosso de empresários que, de certa forma, estão no nível mais faixa preta. Tá? O faixa preta no sentido de ter um faturamento maior, de ter uma escalabilidade maior, a maioria deles já tem funcionários, tem colaborador, enfim, tem outro tipo de negócio, digamos assim, de um patamar maior, né? E, logicamente, a gente tem uma comunicação diferente com quem está no início. Isso é super comum, né? Como se fosse ali o ensino médio e a faculdade, digamos assim. Então, uma vez que você coloca esses elementos no seu negócio, você começa a valorizar todos os seus produtos. É muito curioso, você já deve ter percebido que, por exemplo, pessoal, vou dar um exemplo aqui de celular. Existem celulares que eles custam, por exemplo, acima de R$ 5.000. E a probabilidade desse valor abaixar, desse preço baixar, né, é quase que zero, quase que nula. Eu, pelo menos, nunca vi, né? Não sei se vocês já viram, eu nunca vi. Por quê? Porque uma vez que esse produto está altamente valorizado, o que faz esse produto ser altamente valorizado? É porque existem outros lá embaixo que despertam o desejo de você ter aquele de um valor maior. Então, essa é uma estratégia interessante, porque aquele produto mais caro, digamos assim, que você vende, ele depende exclusivamente do teu produto mais em conta, do teu produto de entrada, do teu produto principal. Então, isso eu não conseguia ver no início. Eu ofertava somente um serviço e era tudo o mesmo valor. E hoje não. Hoje a gente tem uma outra estratégia que o Infinity é valorizado muito pela mentoria do Porto e vice-versa, tá? Então, caso você, de certa forma, está começando aí digitalmente, começa a pensar numa estratégia de como é que eu posso fazer um estilo de vendas para um certo público e para outro público também. E aqui só quebrando um mito, digamos assim, de achar que só vende o que é barato, só vende o que tem preço baixo. Nem sempre, tá, pessoal? Por quê? Em todo o mercado existem consumidores que eles são alfa. Tecnicamente eles são considerados alfa. O que é um consumidor alfa, Bruno? É o topo da pirâmide. Geralmente é um consumidor em que ele é o apreciador, em que ele é o colecionador, em que ele é aquele que gosta do melhor da empresa. Então, por exemplo, quando você vai num restaurante, quando você vai num bar, por exemplo, e que tem essa estratégia, esse bar e esse restaurante geralmente tem um espaço VIP, tem um espaço ali que poucos entram. E essa é a estratégia exatamente que eu estou aplicando. É o consumidor alfa, é aquele que frequenta, aquele que compra. Por exemplo, aqui na mentoria a gente tem alunos que eles pagam tipo adiantado, pagam no cartão 3, 6 meses, eles pagam adiantado porque eles não querem sair, não querem perder aí, enfim. Então, esses são meus consumidores alfa, é aqueles que divulgam a tua solução sem você nem imaginar para que ele está falando. Ele está postando os teus stories, ele está conversando sobre você na reunião da família e você nem percebe, você não tem mais controle sobre o que falam da tua empresa. E tem outro público que é o multiplicador. O multiplicador é aquele que foi contagiado pelo alfa, é aquele que, vi que você fala muito desse Porto aí, vou dar o braço a torcer, vou dar uma olhadinha nele, vamos ver se ele é bom mesmo. E por isso que a nossa rede social, a gente usa a estratégia de postar conteúdos diários. Por quê? Uma vez que esse multiplicador vai visitar o meu perfil, ele tem que ver o negócio girando, ele tem que ver o negócio rodando. E você já parou para pensar quando você vê uma empresa que não posta diariamente, o que soa para você? Que, poxa, que marketing ali pobre, não tem ninguém cuidando. Soa muito quando a gente entra em um estabelecimento e vê prateleira vazia. Você pensa, tem alguma coisa errada aqui, tá falindo, né? A gente pensa logo isso, tem alguma coisa errada, tá desorganizado.
Antônio, as pessoas agregam valor conforme a expectativa, é como pagar 900 em um canal dentário e pagar 1.200 por dente em lentes de contato, exatamente. A Késia fidelizou o cliente, exatamente. Ó, lembra que eu falei para vocês, a maioria foca no fechamento, foca na etapa da venda de relacionamento, porque uma vez que você atende muito bem, uma vez que você ajuda pessoas, a probabilidade de fidelização é muito grande, tá, pessoal? Para quem, de certa forma, tá vendendo pouco ou está começando do zero, você concorda comigo, é muito difícil, a gente gasta uma energia gigantesca para conquistar o cliente. Ao passo que reter o cliente, de certa forma, a energia a gente gasta menos, digamos assim. Por quê? Aquela pessoa ela já está contagiada por você. Ela já, de certa forma, ela te vê como autoridade. Então, a gente vai aumentando o valor desse cliente que nós já temos. A estratégia que a gente mais usa e mais eficaz e que a gente recomenda para você é olha muito para os teus clientes, para o cliente que você já tem, o cliente que você já está ali na tua base, na tua carteira, ali, digamos assim. E começa a investir neles, por exemplo, pergunta o que eles gostam, começa a ouvir mais o que eles gostam, o que eles não gostam, qual o estilo de trabalho que ele gosta. Aqui eu tenho um exemplo muito curioso, tem aluno nosso que eu já percebi que ele adora áudio, então eu vou lá e já sei que ele gosta de áudio. Quando eu migro para ele para texto, ele já não produz tanto. Ao passo que tem alunos que gostam muito de texto, então por isso que a gente usa o Drive aí para acompanhar. E quando eu mando o áudio, ele não escuta, ele quer ali escrito, ele quer organizado. Então a gente, de certa forma, para aqui na mentoria, a gente adapta conforme a sua metodologia. Por que eu consigo fazer isso? Porque a gente tem essa expertise ao longo do tempo de ter identificado isso. Tá? Não é porque eu sou melhor, não é nada disso, é porque o tempo, né, de relacionamento com o cliente que eu tive, um pouco mais desses 2 anos e meio, já quase 3, me fez perceber que cada cliente gosta de ser atendido de uma maneira. Rose, obrigado, viu? Rose, mais uma aluna da mentoria. Ou seja, pessoal, uma profissão do futuro, inclusive a gente tem um e-book que fala sobre isso, né, sobre profissões do futuro, e até salientei lá, chama-se vendas personalizadas. Você já deve ter percebido que nós, enquanto consumidores, a gente é cada vez mais crítico, a gente é cada vez mais exigente. A gente não passa cartão para qualquer coisa, né? Pelo menos, né? Em teoria, não. A gente passa o cartão para aquilo que agrega valor para a gente. E olha que curioso, uma vez que eu passei o cartão e no processo do pós-venda, que é muito importante também, tá? A venda ela não termina só quando você recebe ali o valor, tem o pós-venda também. E se no pós-venda acontece alguma coisa que fragilize a tua relação com o cliente, que sei lá, decepcionou, quebrou, o que vai acontecer? Em algumas ocasiões tem gente que pede dinheiro de volta sim, ou em outras ocasiões ele até não vai pedir, mas ele nunca mais vai comprar de você, ele não vai te recomendar, ele vai de certa forma ser um advogado do diabo aí da tua marca, ele realmente não vai divulgar mesmo. Ah, fulano, não vai lá porque eles me trataram assim, assim, assado. Percebe que são etapas que você precisa ter clareza, tá? É o pré, o durante e o pós-venda. Por isso, voltando aqui ao nosso assunto, quando tem alunos nossos lançando, o Silvio está aqui, não sei se ele está por aqui, ele está lançando também, está no lançamento dele do Maninha Fit, ele e a Dani estão fazendo um desafio bem legal de nutrição e personal, né? Ou seja, quem aderiu ao desafio está ganhando tanto informações nutricionais quanto transformação ali física. E eu conversei muito com eles, eu falei, foca nesse lançamento primeiro. As ideias que vocês estão tendo de melhoria, anota, a gente vai conversar isso no outro momento. O que é legal de lançamento, que eu acabei não falando, é que você precisa ter um momento para você analisar o seu lançamento. Tá? Por isso que, em muitas ocasiões, impulsionar por impulsionar não ajuda nada. Você precisa analisar os números. É legal o impulsionamento porque ele te dá vários números. Quem clicou, quantas pessoas viram, impressões, você pode ver ali também por segmento, público, ou seja, tudo ali ele está te dando de informação. Você pagou por aquilo. Então, usa a teu favor mesmo. Tá? Então, a análise ela é muito importante porque você vai aprimorando o teu lançamento. Por isso que o grande inimigo do lançador é o quê? Só lançar uma vez e desistir, tá? Normalmente, para quem está lançando a primeira vez, a meta que eu recomendo, não sei se o Silvio está aqui, ele sabe, e a Dani também,
eu falei para eles, a meta de vocês é só lançar. Eu não coloquei números, eu não cobrei dele nenhum tipo de meta, de taxa, de porcentagem, nada disso. Foi só lançar. Por quê, pessoal? Lançamento envolve um processo mental, envolve um jogo emocional gigantesco, porque uma vez que você se lança, você se abre ao julgamento das pessoas. E em muitas ocasiões é comum, né, o empreendedor ele ter essa fragilidade emocional. Você vai sofrer, de certa forma, julgamento, vai ter pessoas que vão zombar do teu trabalho, vão xingar, vão, enfim, fazer uma série de situações das quais, se você não tem esse entendimento, esse filtro emocional, você tende a parar. O julgamento do outro ele te paralisa. Então, toda vez que eu trabalho lançamento com os nossos alunos, o primeiro passo que eu faço antes é o mindset. Você precisa ter muita clareza e muita segurança e pessoal, de autoconhecimento, enfim, para você lançar. Uma vez que você venceu isso, você lança e o primeiro lançamento não tem meta. No segundo, aí sim, a gente vai colocar ali uma meta, até porque, né, a gente, quanto vendedor, enfim, que está no sangue, a gente gosta de bater meta, gera uma emoção muito grande, vale a pena, enfim, porque a gente passa por um processo de vários sacrifícios no lançamento. Um deles é ficar horas e horas ali produzindo, seja imagem, seja texto, seja uma copy ideal, seja vídeo, seja gravação, seja momentos que você se priva de ficar com a família, de ficar fazendo o que você gosta, porque você precisa produzir, né? Para lançar você tem que fazer tudo isso. E uma vez que você bate a meta, é algo extremamente de muito valor para você, tá? Então, de certa forma, no caso, Bruno, costumo colocar aqui algumas fotos aqui na minha pasta, em que eu chamo de sala de troféus. Então, toda vez que eu tenho alguma meta batida, alguma coisa de vitória, alguma coisa que marcou, meu primeiro lançamento foi, minha primeira venda acima de 5K, de 10K, tá tudo lá. E aquilo gerou uma emoção muito grande para mim. Então, isso me serve como um combustível para os próximos, e eu ensino isso para eles também. Que é importante ele ter essa sala de troféus, porque isso é uma carga emocional muito grande. Ok, pessoal? Então, esse foi o episódio número 5. Muito obrigado a todo mundo que ouviu por aqui, tá? Para quem está chegando agora, Porto 2107 são lives que eu faço toda quinta-feira, 21h07, horário de Manaus, que eu falo sobre estratégias digitais para aplicar no seu negócio. Estamos hoje no episódio 5, caso você queira ver os episódios anteriores, está lá no nosso canal do YouTube completo e você pode aprender, nós já falamos de autoridade, nós já falamos de como implementar seu negócio digital, a gente já falou também de algumas estratégias simples que você pode aplicar, enfim, tem muita coisa aí rolando e caso você tenha alguma sugestão, manda aqui no direct ou no comentário que a gente faz para você, ok? Então, muito obrigado, quem gostou, quem quiser aprofundar, entra lá no grupo gratuito Clube do Porto e a gente manda alguns áudios, enfim, para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho, ok? Então, muito obrigado, bom descanso e até a próxima quinta, 21h07 para vocês. Tchau, tchau.